Vamos considerar agora algumas implicações desta perspectiva a respeito de casos meramente possíveis. Será que nós sobreviveríamos a uma reprogramação do cérebro? O que é isso? Vamos supor que, através de um procedimento qualquer, que certamente está fora do alcance da tecnologia atual, podíamos apagar os conteúdos todos, ou quase todos, da nossa mente, memórias, desejos, intenções. No entanto, o cérebro, o objeto físico, continuava lá e continuava a funcionar minimamente, continuava a gerar estados conscientes. Os conteúdos tinham simplesmente sido obliterados. E depois desta obliteração, o cérebro tinha começado a alojar novos conteúdos. Sobreviveríamos a isto de acordo com a perspectiva da mente incorporada? Sim. A continuidade organizacional do cérebro não existiria, mas essa forma de continuidade não é essencial para a nossa sobrevivência. Os neo-lockeanos discordariam. Vamos agora voltar ao cenário, também muito frequente nas discussões, o cenário Star Trek, em que alguém entra numa cabine de teleportação, a informação sobre o seu organismo é recolhida, o organismo é destruído, muito longe, num outro planeta, um organismo exatamente igual é formado a partir dessa informação. Temos então uma pessoa. Essa réplica é realmente uma réplica, outra pessoa, ou não, ou sobreviveríamos literalmente a esta viagem, se é que é realmente uma viagem sem aspas, e não um suicídio. Bom, de acordo com a perspectiva da mente incorporada, isto seria realmente suicídio. Nós não sobreviveríamos aqui porque a continuidade física do cérebro não estaria presente. Alguns neo-lockeanos discordariam, os neo-lockeanos mais liberais discordariam desta perspectiva. Consideremos então agora aqui a perspectiva neo-lockeana, que na verdade há muitas perspectivas desta família. Vou aqui concentrar-me na de Parfit, que não poderei expor todo o detalhe necessário, mas talvez não seja necessário, é a perspectiva que eu já fui aqui discutida. Então, de acordo com os neo-lockeanos, necessariamente o X é Y se apenas se há uma certa continuidade de conteúdos mentais entre X e Y. E essa continuidade não pode ser uma continuidade qualquer, tem que ser uma forma robusta de continuidade. Tem de consistir numa cadeia de conexões fortes, de um número elevado de conexões entre os conteúdos da mente de X e de Y. A ideia, pelo menos para Parfit, é que só há esta cadeia de desconectividade forte em seres que são conscientes de si, em seres que são pessoas. E assim, desta perspectiva, resulta que nós somos pessoas essencialmente. Só não ser consciente de si pode haver uma cadeia de conectividade forte. Sem essa cadeia nós não existimos. Quando essa cadeia chega ao fim, nós deixamos de existir, e assim não há maneira de nós existirmos sem sermos pessoas. É mais ou menos esta a imagem. Claro, também há aqui a sugestão que quando esta continuidade de conteúdos mentais se ramifica, que é um caso de decisão, e deixa de haver identidade pessoal, pelo menos temos um caso de indeterminação da identidade pessoal. Agora, esta perspectiva, como disse, pelo menos nas suas versões mais conhecidas, implica que somos pessoas essencialmente. E isto é muito implausível, porque isto tem implicações que poucos de nós aceitarão acerca do começo da nossa existência e acerca do fim da existência de muitas pessoas humanas. Se fosse assim, nós nunca teríamos sido recém-nascidos. Um
recém-nascido ainda não tem consciência de si. Há conteúdos mentais, mas ainda fracamente conectados. Portanto, a pequenezeia dos conteúdos mentais constitui a nossa identidade pessoal, vai recuando no tempo até onde? Não até ao nosso nascimento, ela começa depois disso. Em rigor, segundo esta perspectiva, nós nunca fomos recém-nascidos. E isto é muito implausível. Vamos agora pensar na outra direção do tempo. As nossas conexões mentais vão enfraquecendo dia para dia por causa de uma doença como Alzheimer, e a partir de um certo ponto, num estado avançado de demência, deixa de haver conectividade forte. De acordo com esta perspectiva neolockeana, nesse ponto nós teríamos deixado de existir. O que é muito implausível, porque alguém, ainda que sem uma forma robusta de consciência, continuaria a existir. E intuitivamente seríamos nós, mas já sem consciência de si. A perspectiva da mente incorporada tem implicações mais plausíveis a respeito do começo e do fim da nossa existência. Implica que nós começámos a existir quando o nosso cérebro desenvolveu a capacidade de gerar estados conscientes, quando o nosso cérebro começou a funcionar de uma maneira que tornou capaz de gerar experiências, por muito rudimentares que sejam, que tivessem sentido. E, de acordo com a ciência, isto aconteceu quando, ainda dentro do útero, portanto, nós já fomos fetos numa fase adiantada de gestação, já fomos recém-nascidos. E, de acordo com esta perspectiva, só deixaremos de existir quando o nosso cérebro perder irremediavelmente a capacidade da consciência. Assim, continuaremos a existir mesmo num estado de demência avançada. Só quando a nossa capacidade de consciência ficar irreversivelmente destruída, aí sim, teremos deixado de existir. O que acontece, por exemplo, nos casos de estado vegetativo persistente. Aí sim, o nosso organismo continua vivo, mas nós já teremos deixado de existir. A perspectiva neolockeana enfrenta também um problema que Erik Olsen salientou. Os neolockeanos, tradicionalmente e de uma forma surpreendente, não ligaram a este problema. Que é, o que é que nós somos, afinal? O neolockeano conta-nos uma certa história acerca das nossas condições de persistência. Mas depois, no fim, queremos saber, mas que tipo de coisa é que tem essas condições de persistência? E a resposta, no mínimo, não é clara. Queríamos uma resposta que fosse clara, plausível e que explicasse a relação que cada um de nós tem com o seu organismo. Sob a perspectiva da mente incorporada, pelo contrário, é bastante claro o que é que somos. Cada um de nós é numericamente idêntico aqui a uma certa mente realizada em tecido cerebral. Mentes incorporadas ou cérebros funcionais são precisamente aquelas entidades que persistem em virtude da continuidade física e da continuidade funcional mínima do cérebro, desde que não haja tais complicações. Não é uma visão trivial acerca do que somos, até é bastante surpreendente, mas não é incrivelmente contra-intuitiva. Consideremos agora, temos quanto? 5 minutos, a perspectiva animalista, que nos diz que cada pessoa é numericamente idêntica a um animal humano. Cada um de nós é, no sentido mais próximo do termo, o seu organismo. E assim, a persistência dos animais humanos, que é a nossa persistência, não depende de nenhuma forma de continuidade psicológica, nem continuidade que envolva conteúdos mentais, nem capacidades mentais. É porque um organismo, seja ele humano ou de outra espécie, pode continuar a existir sem nenhum tipo de mente. A perspectiva animalista tem algumas implicações contra-intuitivas que não são letais, mas não deixam de pesar desfavoravelmente. Uma das mais discutidas é a respeito àqueles casos simples do transplante do cérebro. Intuitivamente, se o nosso cérebro fosse transplantado para outro organismo,
o que é que nos aconteceria? Nós, essa é a intuição, não é uma intuição irresistível, mas é muito forte, nós iríamos para esse organismo, nós iríamos para onde o nosso cérebro fosse, nós poderíamos mudar de organismo. O que aconteceria neste caso? No entanto, o animalismo indica o contrário. Se nós somos o nosso organismo, nós não podemos ir para um sítio diferente do nosso organismo. Nós e o nosso organismo não poderão seguir caminhos distintos. E, no entanto, parece que podem. Pelo menos é essa a intuição suscitada pelo caso do transplante. A perspectiva da mente incorporada não tem aqui um problema, porque a perspectiva incorporada, quando se faz o transplante do cérebro, também estamos a transplantar a nossa mente. Nós realmente vamos para onde o nosso cérebro for. Desde que o cérebro continue a funcionar minimamente. Eis agora uma objeção talvez mais embaraçosa para o animalista, a objeção suscitada pelos casos reais de discefalia que estão ali ilustrados. E há muito que dizer sobre isto. A discussão tem-se revelado riquíssima. Vou mesmo ficar só pelo mais básico. Nestes casos, parece que só temos ali um animal humano. Um animal humano anómalo, mas um organismo. Por exemplo, quando ingerem qualquer alimento, aquilo é tudo digerido pelo mesmo sistema. Não é? Esta intuição não é irresistível, mas tem uma certa plausibilidade. Só há ali um animal humano. E há outra coisa que essa me parece evidente. Há ali duas pessoas, não há uma. Por exemplo, ninguém passaria pela cabeça, não passaria pela cabeça ninguém dizer só pode votar uma vez. Uma pode votar e a outra depois também pode votar e até pode votar numa coisa diferente. São duas pessoas. Agora, é incompatível com o animalismo dizer que só há ali um animal humano nas duas pessoas. Porquê? Porque para o animalismo nós podemos ter mais animais humanos que pessoas, tudo bem. Porque há animais humanos que não são pessoas. Mas o inverso não podemos ter. Não podemos ter mais pessoas humanas na mesma sala do que animais humanos. E sim, se nós dissermos que ali só um animal, mas duas pessoas, temos de rejeitar o animalismo. Para não rejeitarmos, podemos seguir vários caminhos, não vou aqui explorar. A perspectiva da mente incorporada não fica em apuros. Porque temos aqui duas pessoas, sim, e até podemos ter só um organismo, mas temos também duas mentes, temos dois cérebros funcionais. Para terminar, vamos considerar agora um argumento simples, mas muito fecundo, que está na base de um livro inteiro de Erik Olson, que é o argumento do animal pensante, e é uma defesa do animalismo que gera um problema, que é o problema de negar o animalismo. Não é fácil negar o animalismo. Eis o argumento, na sua versão mais intuitiva: há um animal humano sentado na minha cadeira. Vamos imaginar que sim. Agora, esse animal humano sentado na minha cadeira está a pensar. Isto também parece muito plausível. E eu sou o ser pensante sentado na minha cadeira. Na verdade, sou o único ser pensante que está aí. Não há dois. Temos os mesmos pensamentos, sei lá. Destas três premissas parecem irresistíveis, segue-se o animalismo, segue-se que eu sou numericamente idêntico ao animal humano que está aí sentado na cadeira. O argumento é logicamente válido. As premissas parecem quase auto-evidentes.